Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Raquel e apresentarei uma videoaula desenvolvida com o intuito de explicar o teste Kruskal-Wallis. A videoaula foi dividida em duas etapas. A primeira abordará a parte teórica do teste e a segunda parte será resolvido um exemplo no Excel para fixação dos conceitos teóricos. O teste de Kruskal-Wallis é um teste não paramétrico utilizado para comparar 3 ou mais populações. Ele é usado para testar a hipótese nula de que todas as populações possuem funções de distribuição iguais, contra a hipótese alternativa de que ao menos duas das populações possuem funções de distribuição diferentes. São apresentados alguns exemplos de populações. A figura à esquerda apresenta o grupo A, B e C, sendo que os três possuem funções de distribuição diferentes. Já na figura à direita, apresenta ao menos dois grupos com função de distribuições iguais, sendo eles o grupo A e o grupo B. Observamos que o grupo C está um pouco afastado, logo, ele tem uma função de distribuição diferente dos demais, do grupo A e do grupo B. O teste Kruskal-Wallis, às vezes também chamado de ANOVA unilateral, é considerada a alternativa não paramétrica à ANOVA de um fator e uma extensão do teste Wiedemann-Whitney, para permitir a comparação de mais de dois grupos independentes. No quadro a seguir, podemos verificar alguns dos testes paramétricos e testes não paramétricos mais utilizados. Dentre os testes paramétricos, temos o teste T, utilizado para comparação entre dois grupos, a ANOVA, utilizado para comparação entre dois ou mais grupos, e o teste de Tukey, para comparações múltiplas. Dentre os testes não paramétricos, temos o teste de Mann-Whitney, para comparação entre dois grupos, o teste de Kruskal-Wallis, para a comparação de dois ou mais grupos, e o teste de Nemeni, para comparações múltiplas. A principal diferença entre os testes se deve ao fato de que, para fazer a ANOVA, devemos validar as suposições de normalidade, variância constante e independência dos resíduos e que as variáveis devem ser do tipo contínuas. Já para a realização do teste de Kruskal-Wallis, devemos considerar o seguinte, que as n variáveis aleatórias dos grupos x de i igual a 1 até i igual a k são independentes e que as variáveis aleatórias são do tipo contínuas ou ordinais. Bom, uma vez definidas as condições 1 e 2, seguiremos para as etapas do teste de Kruskal-Wallis. Para k grupos maior que 2, temos, na primeira etapa, a ordenação das n variáveis dos k grupos, do menor para o maior, ou seja, se eu tenho, por exemplo, 3 grupos, será ordenado em uma só coluna todos os elementos do menor para o maior. Etapa 2. Consideramos R minúsculo i como sendo os postos dos elementos dos k grupos, ou seja, cada elemento dos k grupos será associado xi minúsculo, i variando de 1 até n. E para cada elemento x, né, x minúsculo, será associado um posto, o posto Ri minúsculo, e também variando de 1 até n, sendo esse n minúsculo o número total de elemento de cada grupo. Etapa 3. Associamos cada posto a seu grupo K correspondente. E etapa 4. Realizamos a soma dos postos para cada grupo K. Deste modo, temos, por exemplo, que R1 maiúsculo é a soma dos postos do grupo 1, ou seja, realizamos a soma de todos os R minúsculo do grupo 1. Etapa 5. Consideramos N minúsculo J como sendo o número de elementos em cada grupo K. Deste modo, temos, por exemplo, que N1 é a quantidade de elementos do grupo 1. Etapa 6. A estatística de Kruskal-Wallis H será dada por H é igual a 12 sobre N, esse N maiúsculo é o número total de elementos, considerando todos os grupos, vezes, abre parênteses, N mais 1, fecha parênteses, vezes o somatório, esse somatório variando de J igual a 1 até K, sendo K o número total de grupos, de R maiúsculo J ao quadrado sobre N minúsculo J, sendo R maiúsculo J um número, né, o somatório dos postos do grupo J, e N minúsculo J o número total de elementos no grupo J, menos 3 vezes, abre parênteses, N maiúsculo mais 1, fecha parênteses. Etapa 7. Caso haja empate entre os dados obtidos no ranqueamento, deve-se corrigir o valor de H através do seguinte equacionamento. Se formos observar, né, essa nova equação, só foi acrescentado um denominador
na equação apresentada anteriormente. Esse denominador é igual a 1 menos o somatório, esse somatório variando de J igual a 1 até K, K é o número total de grupos, de T minúsculo J ao cubo menos T minúsculo J, isso tudo sobre N maiúsculo ao cubo menos N maiúsculo, em que T é o número de observações empatadas em um grupo e K é o número de grupos. Etapa 8. Estabelecemos as seguintes hipóteses na análise dos dados. Hipótese H0, em que todos os grupos são iguais, e hipótese H1, onde todos os grupos não são iguais, né? Ou ao menos 2 dos grupos não são iguais. Etapa 9. Realizaremos, finalmente, a conversão de H para P valor. E esse valor pode ser tanto encontrado na tabela aqui quadrado, quanto através de uma função. Etapa 10. A etapa 10 seria a interpretação de p-valor. Esse p-valor é encontrado na tabela aqui quadrado ou encontrado através de uma função, para um nível de significância alfa igual a 0,05. Logo, se p-valor calculado for acima de 0,95, a interpretação dos dados seria que são iguais a 95%, ou seja, os dados dos grupos são iguais a 95% de significância. Se p-valor calculado estiver abaixo de 0,05, os dados são diferentes a 95% de significância. Mas, se p-valor calculado estiver no intervalo entre 0,05 e 0,95, o teste é inconclusivo, ou seja, não se pode afirmar que os dados dos grupos são iguais ou se são diferentes. Bom, a próxima etapa será a fixação dos conceitos teóricos através de um exemplo no Excel. Será comparado 3 grupos, A, B e C. Bom, como dito anteriormente, será feito um exemplo no Excel para a fixação dos conceitos, utilizando as etapas apresentadas. Como vocês podem ver, aqui já temos os dados dos grupos, né? A primeira coluna se refere aos dados, aos elementos, e a coluna B se refere ao grupo A, B e C. Bom, uma questão importante é identificar os grupos com cores diferentes. Temos aqui o grupo A, um cinza mais claro, o B, um cinza mais escuro e o C, uma cor azul. Essa etapa auxiliará muito nas etapas seguintes. Bom, a primeira etapa, etapa 1, lá do teste apresentado, diz que os dados precisam ser ordenados em ordem crescente, todos os dados dos 3 grupos. Então, a gente vem aqui na primeira coluna e copia os dados e cola esses dados na terceira coluna. E realiza a classificação do menor para o maior. Se vocês forem perceber, as cores correspondentes aos grupos se mantevem. Isso é muito importante. Bom, realizamos também a identificação dos postos na quarta coluna. Pelo Excel, temos a seguinte equação, a seguinte função, no caso, igual a ordem média. Bom, o número, ele se refere ao primeiro número da coluna, da coluna dos dados ordenados, que é igual a C3. A referência se refere a todos os dados, do grupo, dos 3 grupos. Então, selecionamos todo esse grupo aqui. Selecionamos e fixamos. E ele pergunta a ordem, crescente ou decrescente. A ordem é crescente. Bom, calculado o posto referente ao primeiro dado, ordenado, a gente vai puxar isso aqui para as outras células, para a identificação dos postos, dos outros elementos. Bom, para a identificação com cores que vai ser relacionada aos grupos, a gente vai copiar a formatação dessa coluna e iremos jogar para a coluna 4. Observa-se que as cores agora estão referentes a cada grupo. Por que isso é tão importante? Porque isso aqui vai auxiliar na soma dos postos. Bom, a soma dos postos A se refere
a soma de todos os números, né, referentes ao grupo A. Então, temos a soma desses seguintes números referentes às cores A, que é o cinza mais claro, a soma dos postos B, que é referente às cores aqui mais escuras, cinza escuro, referente ao postos B, e a soma dos postos C, que é referente às somas das cores mais do azul claro, referente aos postos C. Bom, é importante também identificar o número total de elementos dos 3 grupos, no caso é 18, porque cada grupo tem 6 elementos, então o total é 18. K sendo o número total de grupos, que é 3. NA minúsculo, N minúsculo A, que é o número total de elementos em cada grupo, que é 6. NB também será 6 e NC minúsculo 6 também. Bom, uma vez calculado, né, realizada a soma dos postos e identificado o N, K, NA, NB e NC, nós iremos para o cálculo finalmente de H, né? Então, substituindo essa função, essa fórmula aqui na célula, e utilizando os dados encontrados anteriormente, temos que H é igual a 2. Bom, o p-valor, como dito, ele pode ser encontrado de duas maneiras, através da tabela Q quadrado ou através da função que temos no Excel, que é igual a dist quiqua, referente a Q quadrado, CD. Bom, E16 será o valor de H, que é 2, e 3 é o número de grupos, menos 1. Aqui vai ser, no caso, o grau de liberdade, que é K menos 1. Bom, p-valor total vai ser igual a 0,42084,2. A próxima etapa, né, se refere a encontrar o valor Q quadrado através da tabela, que, como foi dito, tanto pode ser encontrado pela função no Excel quanto pela tabela. Bom, essa coluna aqui se refere aos graus de liberdade, sendo que o grau de liberdade é igual a K menos 1, logo, o grau de liberdade vai ser igual a 2. Então, identificamos aqui a linha correspondente ao 2. Os valores dentro da tabela são referentes ao valor de H, sendo que H é igual a 2, logo, vamos marcar o intervalo onde 2 se encontra. Então, 2 vai estar entre 1,39 e 4,61. Identificamos esse intervalo. A partir dessa identificação, podemos concluir que p-valor está entre 0,1 e 0,5. Logo, conclui-se que esse valor está dentro do intervalo, né? O p-valor encontrado através da função está dentro desse intervalo encontrado na tabela quadrada, o que confere. Bom, podemos encontrar também p-valor através do Action Stat. Bom, o teste Kruskal-Wallis ele pode ser realizado através do Action Stat no Excel. O Action Stat é uma ótima ferramenta, né, para realizar testes não paramétricos. Então, vemos aqui na abinha Action Stat no Excel, procuramos testes não paramétricos e selecionamos o teste de Kruskal-Wallis. Bom, ele vai pedir os dados de entrada, então selecionamos os dados, tanto os dados quanto os grupos. Tá? Aí dizemos que as colunas têm nome, né, porque eu identifiquei os nomes e lemos os dados. Bom, as variáveis de resposta serão os dados e os grupos identificados por grupo. E apertamos OK. Bom, aqui já tem o resultado do teste Kruskal-Wallis e podemos perceber que o valor é o mesmo encontrado através da função 0,4208, o que confere também com a tabela Q quadrado. Bom, de posse desses resultados, podemos fazer a conclusão dos dados através da interpretação de p-valor. Bom, tendo as hipóteses H0 que os grupos são iguais e H1 que os grupos não são iguais, realizamos a interpretação dos dados. Bom, pelo equacionamento encontramos p-valor igual a 0,420842. Pela tabela Q quadrado,
encontramos que o P está no intervalo entre 0,1 e 0,5. E pelo Action Stat, encontramos que o valor vai ser igual a 0,420842. Bom, como 0,42 está no intervalo entre 0,05 e 0,95, concluímos, na verdade, que esse teste é inconclusivo. Não podemos afirmar que os dados são diferentes ou que os dados são iguais.